Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Tudo bem, pessoal? Olha, a gente teve umas questões técnicas aqui, mas acho que agora eu consigo apresentar. Então, vamos lá. É, Agora que eu já estou aparecendo, imagino que vocês estão me vendo e vocês estão me ouvindo. Eu sou Tabata Contri, eu sou consultora de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pela Talento Incluir. Eu trabalho nessa área há 12 anos, um tempão, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre o mercado de trabalho, né? Como que funciona, mas não tem como eu falar disso com vocês sem antes contar um pouquinho a minha história. Eu sou uma pessoa com deficiência, vocês estão vendo só o meu rostinho aqui, mas eu uso cadeira de rodas, eu sou cadeirante. Desde do ano 2000, na verdade, eu sofri um acidente de carro no Réveillon do ano 2000 para 2001, por isso que eu sou cadeirante, eu fiquei paraplégica e eu já trabalhava desde os 15 anos. Então, eu não nasci com a deficiência, eu adquiri no meio da minha vida, no meio mesmo, porque eu tenho 40 anos, então são praticamente 20 anos andando e 20 anos rodando. É um tempão, né, gente? E quando eu sofri o acidente, eu tinha muitas dúvidas, sabe, do que eu poderia fazer da minha vida. Se eu poderia trabalhar, se eu poderia estudar, se eu poderia namorar, simplesmente porque eu não via pessoas como eu, com deficiência, trabalhando, estudando, namorando. Eu trouxe uma apresentação para vocês para mostrar um pouquinho aqui, ó, de mim antes da deficiência e de mim depois da deficiência. Eu sou essa menina loira aqui no meio e essa menina de rosa aqui no meio. É, Quando eu voltei, eu demorei quase 4 anos para voltar para o mercado de trabalho. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei fazendo feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas que eu usava. E não era comum a gente ver uma pessoa com deficiência de frente de atendimento, né? Recepcionando as pessoas. Então, as pessoas, os clientes achavam que eu estava fingindo para vender a cadeira. As pessoas achavam que eu não era cadeirante de verdade. Iam até falar para o dono da marca: agora você apelou, colocou uma pessoa, uma modelo sentada na cadeira só para vender. E ele dizia: não, ela é cadeirante de verdade. E aí eu fui brincando, vendi cadeira de rodas, cadeira de banho, fui convidada para gerenciar uma loja que se chama Kavenag, que faz adaptações para pessoas com deficiência poderem dirigir, inclusive pessoas com nanismo, e vendem cadeira de rodas e acessórios. É... Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se no WhatsApp. Eu estou no WhatsApp com a Mariane, estou apresentando aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estou tirando essa dúvida aqui. Quero saber se estão vendo minha apresentação. Muito bem. E aí eu fui chamada para gerenciar essa loja e comecei a ganhar meu dinheiro. É como se eu tivesse virado gente grande de novo, né? Porque quando a gente sofre um acidente como o meu, a gente passa por todas as fases da vida de novo. Então volta a ser bebê, porque volta a usar fralda, volta é, volta a precisar de ajuda para tudo, para ir para a cama, para ir para a cadeira de rodas, para se vestir, para tomar banho, e aos poucos vai ficando independente. E aí você vai virando adolescente, vai começando a querer sair de novo, querer namorar, né? Até que uma hora você vira adulto porque você tem sonhos e para realizar os sonhos você precisa do quê? Din-din. E aí, como que é o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, né? Quando eu fui procurar trabalho a primeira vez,
lá em 2002, eu nem falei que eu tinha deficiência. A pessoa que me entrevistou não sabia o que fazer. E eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora, né? O que vai, eu, né? Com o que eu vou trabalhar, né? Enfim, voltei a trabalhar como gerente de loja da Kavenag e aí comecei a ganhar meu dinheirinho, virei gente grande e voltar a dirigir foi meu grito de independência, gente, porque ninguém precisava mais me levar e ninguém precisava mais me buscar. Aquilo para mim era um grito de liberdade, sabe? De eu poder ir e vir sem a ajuda de alguém. Naquela época não tinha acessibilidade no transporte público. Tinha um ônibus com um elevador que a gente não sabia se estava indo ou vindo, não dava para contar com ele, né? Então, o carro para mim foi uma liberdade muito grande. E aí eu comecei a estudar, fui estudar teatro, me formei atriz profissional, fui fazer TV, filme publicitário, mas fiquei pobre, porque era uma carreira muito instável e muito desafiadora para todos os atores, e ainda mais um ator, uma atriz com deficiência, com um perfil tão, né, específico. Então, eu fazia menos testes que os meus amigos, fazia mesmo menos trabalhos que os meus amigos. Maíra, vocês estão me vendo, me ouvindo? Me responde aqui, que eu estou falando aqui, estou apresentando, contando minha história, eu quero saber se as pessoas estão me ouvindo. E aí eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar as contas e não estava conseguindo me sustentar como atriz. Aí eu conheci a Carol é essa mulher cadeirante que saiu na revista Forbes em março desse ano. Cara, eu conheci a Carol no centro de reabilitação, quando a gente estava aprendendo a andar de cadeira de rodas ainda, a gente não tinha nenhum amigo. Ela foi minha primeira amiga cadeirante e a gente começou a fazer coisas juntas. E eu fui trabalhar com a Carol tinha fundado a Talento Incluir, que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu fico pensando, né, se naquela época eu tivesse visto uma mulher com deficiência numa revista como a Forbes, o quão representativo é isso, né? O quão você se vê, né, nessa mulher e cria possibilidades de futuro mesmo como profissional. Bom, o que eu sei é que a gente tem um propósito de promover equidade nas relações humanas. E talvez durante a sua vida, assim como eu na minha, você tenha escutado muito assim, aqui é para tratar todo mundo igual. Ah, a gente trata todo mundo igual, mas dá para tratar pessoas igual? Pessoas são diferentes. Vejam esse primeiro desenho aqui, ó, que fala que com o título de igualdade. Cada um está recebendo um caixote, não é? Só que eles são diferentes. E esse cara aqui, ó, mais baixo, não consegue alcançar as maçãs. Ué, mas eles estão sendo tratados igual, não é? É. Só que tratar igual não é justo quando as pessoas são diferentes. Então a gente percebeu que é muito mais inteligente, muito mais interessante tratar as pessoas com equidade. E tratar as pessoas com equidade é dar para cada um o que cada um precisa. Não é dar vantagem, é simplesmente trazer todos para o mesmo ponto de partida. Como vocês estão vendo aqui na segunda figura, onde o cara que é mais alto, nem de caixote ele precisava. Então, ele cedeu o caixote dele para o cara que é mais baixo. E, no final, todo mundo alcança a maçã. A lei de cotas, que é a lei que determina que empresas com mais de 100 funcionários contratem pessoas com deficiência, ela é um caixote desses aí. Não fosse essa lei, talvez não teríamos tantas pessoas com deficiência trabalhando hoje. E por isso que a gente trabalha, porque existe diversidade, a diversidade é um fato, a inclusão é uma escolha. A diversidade já existe, somos diferentes. Quando eu vou procurar no dicionário o significado da palavra diferente, eu encontrei alguns significados e gostei muito desse que diz assim, ó, que diversidade significa qualidade do que é diferente. Qualidade é bom ou ruim? O que vocês acham? Qualidade remete a uma coisa boa, né? Só que a palavra é diferente, nem sempre. Você vai lá, corta o cabelo, chega em casa, amor, cortei o cabelo, o que você achou? A pessoa fala assim, ah, tá diferente. Você fala, não gostou, né? Mas o que é ser diferente, afinal? Se você perguntar aí para o seu filho, para o seu sobrinho, para uma criança de 7 anos, talvez ela te responda, ser diferente é não ser igual. E é isso, ser diferente é simplesmente não ser igual.
Tudo bem a gente não ser igual. A gente não precisa ser igual para conviver. Só que algumas diferenças são marcadas socialmente. Ter deficiência é uma, mas ser negro, quando a gente vê que 56% da população brasileira é negra, e se pergunta com quantas pessoas negras você estudou, com quantas você trabalha, com quantas você convive, se não for com 56%, tem alguma coisa errada. Por isso é um marcador social. Ser da comunidade LGBTQIA+, se você... A gente está falando de uma boa parcela da população grande que muitas vezes precisou fingir ser heterossexual para ser aceito. Ser mulher é ser marcado socialmente. A gente não podia votar até 80 anos atrás. A avó do meu amigo usava o CPF do marido. Vocês imaginam que a mulher não tinha CPF? Ter deficiência, e o símbolo internacional de acessibilidade ainda é a cadeira de rodas, mas como muitas pessoas com deficiência não se sentem representadas pela cadeira de rodas, a ONU trouxe esse símbolo aqui como símbolo da inclusão, que é como se fosse uma pessoa com as bolinhas nos pés e nos braços e a cabeça, para representar outros tipos de deficiência, não só deficiência física, e não só cadeirantes, né? Ter deficiência é ser marcado socialmente, você sabe disso, porque se você é uma pessoa com nanismo, você tem uma deficiência física, e a gente já vai falar sobre isso, mas gerações também é um marcador social. Se você tem mais de 60 anos, o mercado de trabalho talvez não te aceite por questão de idade. Religião é um marcador social, porque todos os feriados nacionais brasileiros são católicos, não tem um feriado judeu, um feriado evangélico, um feriado umbandista. Será que eu respeito a religião do outro, o horário diferente do outro, o jejum? Será? E aí, para cada um desses marcadores sociais, tem comportamentos opressores, como o racismo para pessoas negras, o machismo, né, quando o homem se acha superior à mulher, ou até a própria mulher, né? Se acha que o homem é superior a ela, a transfobia, que é a discriminação direcionada a pessoas transexuais, o sexismo, que é uma forma de machismo, mas é uma classificação, quando a gente classifica, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. Meninos usam azul, meninas usam rosa. E trazendo para o mercado de trabalho, isso é trabalho para macho, isso é trabalho para mulherzinha. Quem nunca ouviu isso, né? A bifobia, direcionada a pessoas bissexuais, o classismo, né, discriminação por classe social, a homofobia, né, a discriminação por pessoas homossexuais, o etarismo, discriminação por questão de idade, quando eu duvido da capacidade de uma pessoa porque ela é jovem demais, ou eu acho, na minha concepção, que ela já passou da idade. E o capacitismo, que é onde eu queria chegar aqui, que é a discriminação direcionada a pessoas com deficiência. É o fator de opressão que impede a pessoa com deficiência de estar no centro das decisões, de ocupar espaços de poder, de se sentir representada socialmente. É quando a gente subestima ou até superestima a pessoa porque ela tem deficiência. É quando não acreditam na nossa capacidade, nos acham coitados, ou quando nos dão parabéns pelo simples fato da gente estar vivendo a nossa vida. Às vezes eu ganho parabéns porque eu estou andando na calçada esburacada, mas a mesma pessoa que me dá parabéns não conserta a calçada, não faz um acesso para eu poder andar. E sabe que até a gente que tem deficiência é capacitista? Claro, a gente foi criado nessa sociedade que duvidou das pessoas com deficiência. A gente cresce. Então, a gente cresce nessa concepção. Somos todos etaristas, machistas, racistas e capacitistas em desconstrução. A gente aprendeu coisas na nossa vida que talvez não nos sirvam mais agora. Então, a gente é inteligente, a gente pode desaprender e reaprender de uma forma diferente. E uma pessoa com deficiência, ela pode passar por vários marcadores sociais. Imagina uma mulher. Ser mulher é ser marcada socialmente. Com deficiência, negra, ser negra é ser marcado socialmente. Com deficiência, essa pessoa pode sofrer preconceito ou por ser mulher, ou por ser negra, ou por ter deficiência. Se tiver mais de 60 anos, então, gente, se for lésbica, e aí ela é marcada socialmente por diversos fatores de opressão e marcadores sociais. E a gente chama isso de interseccionalidade, porque, afinal de contas, a deficiência é uma característica nossa. E temos muitas outras, né? E essas outras características também podem ser marcadas socialmente. A gente está falando de convivência no mercado de trabalho. Para conviver, a gente precisa de respeito, precisa respeitar.
a gente precisa respeitar e ser respeitado. Respeito no dicionário é olhar mais uma vez. Só que como a gente respeita aquilo que a gente não conhece suficientemente, sem querer desrespeita, a gente precisa entender o que é deficiência, né? Quando eu adquiri a deficiência, eu achava um insulto alguém falar que eu tinha deficiência, mas eu tinha. Quando eu entendi que deficiência não é sinônimo de ineficiência, ficou mais leve falar sobre isso. Porque eu vou perguntar, qual é o contrário da palavra eficiência? Ineficiência. Ineficiência é igual a deficiência? É diferente. Mas a gente fala assim, nossa, eu tenho uma deficiência para mexer no Excel, quando na verdade você tem uma ineficiência, você pode aprender. Então, deficiência pela Organização Mundial da Saúde é uma perda de funcionalidade do corpo. É permanente. A deficiência ela é permanente. Se você engessar a perna por 3 meses, é mobilidade reduzida, mas ter deficiência é ter deficiência até o final da sua vida, a não ser que desça uma espaçonave com extraterrestres que tem uma tecnologia mais avançada que a nossa, e faça uma cirurgia para que você, que tem nanismo, seja mais alto, para eu, que sou cadeirante, volte a andar, para uma pessoa cega voltar a enxergar. Caso contrário, a deficiência é permanente, tá bom? E a terminologia mais atual para se referir à nossa população é pessoa com deficiência, porque antes da deficiência vem uma pessoa, vem um ser humano, não é o deficiente, é a pessoa que tem deficiência, é a Tabata que é cadeirante, é o Fernando que tem nanismo, é a Sara que é cega. Antes da deficiência vem um ser humano. Essa terminologia ela foi ratificada e definida numa convenção da ONU que aconteceu no Brasil em 2006, onde pessoas com e sem deficiência juntas definiram essa terminologia. Afinal de contas, nada sobre nós sem nós. Não dá para decidir nada, nem definir nada sobre uma pessoa com deficiência sem ela junto. Então, o termo portador de deficiência caiu em desuso, não se usa mais, tem até uma portaria de lei, que é de 2010, que diz que onde se lê pessoa portadora, leia-se pessoa com deficiência. Pessoa com necessidade especial também caiu em desuso, porque abrange um número maior de pessoas, né? Obesos, idosos, gestantes, pais com criança no colo. Serve mais para fila de prioridade lá no caixa do supermercado. E PCD é a sigla de pessoa com deficiência. É a sigla da terminologia pessoa com deficiência. E a gente tem que tomar cuidado ao usar a sigla, que tem gente que confunde a sigla. Já teve um gestor que falou assim, queria falar sobre o meu DST. DST é a sigla de doença sexualmente transmissível. Ele confundiu. Bom, se eu te perguntar como você prefere ser chamado ou chamada, provavelmente você vai me dizer pelo nome. Me chama de Tabata, claro. Mas quando a gente fala de uma população, a terminologia mais atual é pessoa com deficiência, tá bom? Agora, deixa eu falar um pouquinho da lei de cotas. A lei de cotas fará 30 anos o ano que vem. Ela é uma lei de 1991. Ela diz que toda empresa com mais de 100 colaboradores tem que contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro. Em 2004, a lei de cotas começou a ter regras, então foi definido que deficiência que se enquadra na cota. Então, por exemplo, o nanismo se enquadra. Para ser enquadrado como pessoa com nanismo, a mulher tem que ter até 1,32 m de altura e o homem até 1,38 m de altura. O laudo médico tem que estar atualizado, né? Quando você for levar seu currículo para uma empresa, você tem que ter um laudo atual de no máximo 3 meses. Em 2015, surgiu a Lei Brasileira de Inclusão, que olha várias vertentes da nossa vida, saúde, educação, turismo, mobilidade urbana, e fortalece algumas definições da lei de cotas, inclusive dá ao fiscal do trabalho o poder de fiscalizar a falta de acessibilidade e multar empresas que não são acessíveis. Beleza? Muito bem, a lei de cotas é de 91, mas só funciona desde 2004, faz 16 anos que a lei funciona. Ela existe porque a gente que tem deficiência foi excluído na saúde. Quando nasce lá um bebezinho com deficiência, será que os médicos e a área de saúde, de forma geral, dão todas as informações para a nossa família? Não. Quando eu sofri um acidente, eu fiquei 4 meses internada, não foi por causa da lesão medular, foi porque eu tive uma ferida, uma úlcera por pressão, famosa escara.
Eu fiquei 4 meses internada por causa de uma escara. Então, a gente tem um déficit na saúde. Na educação, quantos de nós, pessoas com deficiência... Meu filho tá gritando, gente, é domingo, não reparem, tá? Quem tem criança em casa me entende. Quantos de nós fomos convidados a se retirar das escolas porque as escolas diziam que não estavam aptos para nos incluir? Depois chega em idade de trabalhar, a gente não tá em pé de igualdade com as pessoas sem deficiência. Claro, a gente foi excluído na educação, na saúde, e muitas vezes pela família. Mas, a partir do momento... e outro ponto. Quem tem deficiências não aparentes entraram no mercado de trabalho sem contar que tem deficiência. Mas não dá para esconder se você tem nanismo, né, gente? Não dá para esconder se você é cadeirante, não é, gente? Não dá para esconder a nossa deficiência. Então, a gente foi excluído. Só que quando, a partir do momento que a lei de cotas surge, a gente começa a trabalhar, consequentemente, vai estudar, vai fazer o curso técnico, vai fazer a faculdade, vai fazer o curso de idioma, consequentemente, cuida da saúde, porque tem plano de saúde, sai de casa para trabalhar, fica menos doente. A lei de cotas existe por esses motivos, que são sociais, e pelos motivos econômicos, que são números. Din-din. Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil, gente? Mais de 45 milhões são os brasileiros com deficiência. Eu estou falando de 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual, múltipla. Dessa galera, 9 milhões, pelo menos, estão em idade economicamente ativa, são adultos em idade de trabalho, tirando idosos, crianças e aquelas pessoas que se autodeclararam sem capacidade laboral. Para a lei de cotas, as empresas abrem um pouco mais de 800 mil vagas, só que contratam 486 mil, só 486 mil, perto do montante de 45 milhões, é pouco, mas é um número que aumenta todo ano. Então, a curva de contratação de pessoas com deficiência cresce todos os anos. A curva só aumenta, talvez em 2020 ela tenha estabilizado por conta da pandemia, mas as deficiências mais contratadas ainda são as deficiências físicas, e a maior população com deficiência é de deficiência visual. E pasmem, até no universo das pessoas com deficiência, os homens são mais contratados, 311 mil homens contra 175 mil mulheres. E menos de 1% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do Brasil são ocupados por pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, em sua grande maioria, ainda ocupam cargos de entrada. E não tem problema nenhum a gente ocupar o cargo de entrada. É o caminho para qualquer um que está começando a trabalhar. O que não pode é a gente ficar para sempre no cargo de entrada. A gente precisa se desenvolver e crescer, né? E ser promovido. Isso depende da nossa relação. Como que eu mudo essa realidade? Fazendo além do que tem que ser feito. Lá na Disney, eles têm uma filosofia de atendimento de excelência. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que foi para a Disney e ele contratou o Mickey para o aniversário do filho. Na hora que chegou o Mickey, chegou junto com o Mickey o Pateta. E a família ficou super empolgada, porque contratar um personagem era caro, 2 era carérrimo. E eles deram o Pateta de brinde. Então, será que eu estou fazendo além do que eu sou paga para ser feita? Para ser feito? Eu estou fazendo além do que me pedem? Seja referência para os seus colegas. Quando a gente é referência? Quando as pessoas começam a nos perguntar as coisas, né? Quando as pessoas começam a nos indicar para os trabalhos, aí eu estou sendo referência. Puxa a responsabilidade das entregas para você. Deixa comigo, deixa que eu faço. Deixa que eu gravo, deixa que eu entrego. Proponha novos projetos, novas ideias, novas iniciativas. Não pare de estudar, nunca, lendo livros, fazendo cursos técnicos, cursos de idioma, peça feedback, pergunta para os seus amigos, para o seu chefe, para o seu marido, para sua esposa, o que você pode melhorar e acredite em você. Entenda que a lei de cotas não é para uma pessoa, é para 45 milhões, lembra? É muita gente, se não for você, é outro. E aí, gente, a lei tem o objetivo de trazer as pessoas com deficiência dessa realidade, da pessoa cega pedindo esmola no farol, para essa realidade, da pessoa cega passando seu crachá na catraca do seu trabalho. A lei de cotas existe para isso. E olha a mudança que a lei de cotas faz quando a gente trabalha, muda leva a nossa autoestima, nos dá liberdade,
nos dá independência, nos faz nos sentirmos capazes e muda a nossa imagem, o jeito que a gente olha para a gente, o jeito que a sociedade nos vê. A gente passa a ser cliente e começa a ver campanhas publicitárias com pessoas com deficiência, como essa aqui, ó. Vocês têm CDs de jazz? Isso é uma pet shop. Há momentos na vida em que a coisa mais importante do mundo é presentinho. Viva em todos os momentos. Boa tarde. Vocês têm CDs de jazz? Esse Rex é um cão-guia sem vergonha, né? Mas vamos falar da imagem da pessoa com deficiência. A gente viu um rapaz cego, independente, bem vestido, andando na rua sozinho com seu cão-guia sem vergonha, indo comprar CDs de jazz com um gosto musical apurado, indo pagar com seu cartão de crédito. Essa é a imagem da pessoa com deficiência que trabalha. Essa é a imagem da pessoa com deficiência independente. A gente vira cliente e as empresas, a sociedade e nós mesmos começam a nos enxergar de uma forma diferente, de uma forma positiva. Porque quais são os nossos rótulos, gente? A nossa imagem, incapaz, coitadinho, dependente, não é verdade? Nossa, a primeira vez que me chamaram de coitadinho, eu fiquei tão brava. E eu comecei a ver que isso era comum. As pessoas falam assim, coitadinha, tão novinha, coitadinha, tão bonita. Gente, além de coitada, eu tinha que ser velha e feia. Porque gente com deficiência não pode ser bonita, não pode ser nova. Vocês já perceberam isso? E aí, sabe o que eu percebi aqui? Em uma conversa, esse rótulo do incapaz, do dependente, passava para o super. Ah, você é um exemplo de vida, uma lição de superação. E aí nos dão parabéns. Mas percebam, nos dão parabéns por a gente estar fazendo alguma coisa comum. Nos dão parabéns porque a gente dirige, nos dão parabéns porque a gente trabalha, nos dão parabéns por fazer coisas que eles não acreditavam que a gente fosse capaz de fazer. A régua das pessoas estava lá embaixo. E como a gente faz coisas que não pensavam que a gente fosse capaz de fazer, a gente vira super. Só que eu não quero receber parabéns só porque eu tenho deficiência, porque eu dirijo, porque eu trabalho, porque eu sou mãe. Eu quero receber parabéns pela minha competência, porque eu sou boa no que eu faço. Percebe a diferença? É nisso que a gente tem que, né? É nisso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que buscar o nosso espaço, para que não nos deem parabéns por a gente ter deficiência. Não faz nenhum sentido. Eu quero ganhar parabéns pela minha competência, porque eu sou boa no que eu faço. Olha só, o que a gente ouviu falar sobre pessoas com deficiência quando a gente era pequenininho? Você que nasceu com deficiência, o que você ouvia falar? Eu que não tinha deficiência, sabe o que eu escutava? Não olha, não fala, não comenta. E quando dizem que não pode olhar, não pode falar, não pode comentar, eu estou sendo censurada. Quando vai ficar natural falar sobre deficiência se disserem que eu não posso olhar, não posso falar, não posso comentar? Nunca. A gente dificilmente teve um brinquedo parecido com a gente. Vocês tiveram um brinquedo com nanismo? Um brinquedo cadeirante, amputado? Só aqueles que a gente arrancava o braço, perna? Pelo contrário, não tivemos. E representatividade é importante, né, gente? A gente se vê num brinquedo, a gente se vê numa foto de revista, no jornal, na TV, sem ser ridicularizado, sem ser com sensacionalismo, com vitimismo, né? Sendo uma pessoa comum. Isso faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que eu luto todos os dias por representatividade. Olha a importância da representatividade na vida dessa menininha, que é amputada. Vamos ver.
A boneca é igual a ela, gente. Olha o impacto dela se ver, de uma criança se ver numa boneca. Só o ano passado, a linha de bonecas mais estereotipada do mundo, que é a Barbie, da Mattel, fez uma linha de bonecas diversas. Ainda falta muito, mas pelo menos já tem uma Barbie negra, com vitiligo, amputada, na cadeira de rodas, gorda. A gente já tem um pouco mais de variedade. Falta a Barbie com nanismo, né? Vocês já viram? Eu não vi ainda. Sou louca para ver. Isso muda a forma como nos veem. Isso muda a forma como a gente se vê. Eu fiquei muito feliz de ver essa marca trazendo modelos com nanismo, a Via Voice, e trazendo representatividade. Tá lindo, tá maravilhoso. Se a gente não falar sobre isso, os rótulos vão continuar existindo. Então, a gente tem que cada vez mais falar e falar sobre pessoas com deficiência na sociedade. E a gente precisa ocupar todos os espaços, dos bastidores à linha de frente. Então, se você tem deficiência e está na idade de entrar para o mercado de trabalho, vai atrás do que você gosta, do seu sonho. Só você pode dizer o que você pode ou não fazer. Ninguém mais. Ninguém. Só você. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar lá na Talento Incluir a buscar uma oportunidade que combine com você, que você deseje. Mas a Talento Incluir não é o único caminho. Você tem que buscar o seu caminho, viu? Muito obrigada! Eu vou tirar aqui para abrir para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida sobre mercado de trabalho, a gente tem 5 minutinhos, 7 minutinhos, na verdade, e eu queria responder a dúvida de alguém. Não sei quem está me assistindo aí, quem está me vendo, quem está me ouvindo, mas se tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder. E muito obrigada à Associação Nanismo Brasil pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do meu trabalho com vocês, como mulher com deficiência e como profissional que atua em empresas de todo o Brasil com inclusão e com diversidade. Gente, muito obrigada. Meu contato é tabata@talentocluir.com.br. Tem uma pergunta da Cris. Tabata, eu gostaria de saber sua opinião sobre a acessibilidade nas empresas para nós, pessoas com deficiência. Olha, Cris, as empresas, elas estão começando e muito atrasadas, né? Na verdade, cada empresa está num momento diferente de maturidade e entendimento da lei de cotas e da inclusão. Tem empresas que já têm acessibilidade, tem empresas que não têm. O que eu penso? A gente tem que se enfiar nas empresas, tendo ou não, porque, como eu falei ali na apresentação, nada sobre nós sem nós. Muitas vezes a empresa não sabe o que fazer para deixar acessível. Precisa que a gente esteja lá. Porque, por exemplo, na NBR 9050, que são as normas da BNT, as normas de acessibilidade, tem lá altura de interruptor, altura de mobiliário, mas tem algumas coisas que não tem, sabe? E que a gente cria. Então, vou dar um exemplo. Eu que sou cadeirante, o banheiro nas normas da BNT funciona para mim. Mas se tivesse uma mesinha de canto para eu apoiar a minha necessaire, porque toda vez que eu vou ao banheiro eu levo uma necessaire, porque para esvaziar a bexiga eu preciso passar uma sonda. E eu preciso de um ambiente muito limpo, né? Muitas vezes eu não tenho onde apoiar minha bolsinha, acabo apoiando na própria pia, que não é tão limpa, às vezes a necessária cai dentro da pia, aí aquela torneira automática que começa a sair água sozinha, molha todo o meu material. São detalhes que não existem na norma. Provavelmente para você que tem nanismo, tem muitos detalhes que não existam na norma, né? A altura do espelho, a altura da pia, tem algumas... Por exemplo, você prefere que tudo seja mais baixo, cartão de ponto, a pia, ou você prefere que tenha um banquinho, uma escadinha? Isso é muito pessoal, né? É muito pessoal.
Então, inclusão se faz junto. Tem empresa que está muito atrasada no quesito acessibilidade ainda. Às vezes tem acessibilidade, mas não tem cultura de inclusão, então, por exemplo, tem um balcão mais baixo lá na recepção. Só que ninguém quase usa, botam lá um vaso, onde é para a gente ser atendido. Tem um banheiro acessível, que é maior, que é mais largo. Aí a moça da limpeza não sabe por que o banheiro é maior, faz de almoxarifado, bota o rodo, a vassoura, o saco de lixo lá no banheiro. E aí eu não entro no banheiro, enfim. A gente tem muito que melhorar. O fiscal de trabalho pode fiscalizar a acessibilidade agora, mas a gente pode ajudar nessa mudança. Eu acho que a gente tem que ingressar nas empresas e cobrar essa acessibilidade, viu, Cris? Obrigada pela sua pergunta. Tá no chat a pergunta. Tem mais alguma pergunta? Eu não estou enxergando as perguntas no chat. Só estou vendo a Mariana. Acho que é porque eu estou no chat privado. Deixa eu ver. Acho que por isso eu devo estar no chat privado. Enfim. Gente, mais alguma pergunta? Se não tiverem, meu Instagram é Tabata Contre e o Instagram da Talento Incluir é @Talento Incluir. O meu é @Tabata Contre e o da Talento Incluir, @Talento Incluir. Vocês podem fazer perguntas por lá também, sigam a gente. Eu sou curiosa, um funcionário pode solicitar ao empregador que ele faça uma adaptação sem que ele sofra alguma punição? Claro que pode. O funcionário não vai levar punição por pedir o que é de direito, porque, gente, acessibilidade é lei. Acessibilidade também é uma forma de trazer equidade para a gente no mercado de trabalho. Então, a gente pode e deve pedir recursos de acessibilidade. Para quem a gente pede? Para o nosso gestor e para o RH. Talvez o recurso que a gente precise seja simples de ser conseguido, né? Talvez seja mais complicado e demande uma reforma, e aí vai negociar o prazo daqui 3 meses. Talvez você precise de um apoio de pé que tenha uma altura diferente de um apoio de pé comum. A empresa vai providenciar, mandar fazer, esperar ficar pronto, sei lá quanto tempo, em uma semana e meia, fique pronto. Empresas grandes têm que pedir autorização até para o Papa, então a gente tem que pensar que também tem que esperar a autorização, mas a gente não pode ter vergonha, de jeito nenhum, em pedir o que a gente precisa. É para a gente ser produtivo? É para a gente entregar mais? Então, não tem que ter vergonha de pedir e nem medo de ser punido. Você não vai ser punido ou punida por pedir o que é seu de direito. A Cris que perguntou de novo. Obrigada pelas suas perguntas, viu, Cris? Pode perguntar de tudo. Então, é isso. Acessibilidade é lei. Imagina, a empresa não vai te punir. Procure empresas que têm programas de inclusão estruturados. Empresas grandes precisam contratar pessoas com deficiência, que já têm programas de inclusão estruturados, estão super acostumados a receber as demandas de acessibilidade. Então, não tem problema algum, viu, Cris, pedir. Gente, obrigada pelas perguntas. A Maíra está intermediando aqui as perguntas para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar o chat. Obrigada, viu, Maíra, pelo seu apoio aqui nessa sala. Obrigada a todos por terem aguardado o começo. Tivemos dificuldades técnicas, mas foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um beijo. Sigam lá, @Talento Incluir e @Tabata Contre, e eu vou ter o maior prazer de trocar ideia com vocês e tirar todas as suas dúvidas sobre mercado de trabalho, tá bom? Ou me mandem e-mail no tabata@talentocluir.com.br. Obrigada, gente. Um beijo. Parabéns pelo evento e pela oportunidade de eu estar aqui falando com vocês, viu? E até uma próxima. Tchau, tchau.